Com essa melodia, nós damos início à mensagem dessa noite, o estudo da Palavra de Deus, no capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 27 em diante, onde nós paramos na segunda-feira passada. Não sei quanto tempo me resta nesta terra, mas enquanto aqui estiver, eu quero dar testemunho da graça de Deus na minha vida, de tudo que Ele fez por mim e pelos que eu amo também, porque Ele é Deus e Salvador. E é bem merecido esse título de Salvador, porque Ele nos salva de todas as nossas dificuldades. Na semana passada nós falamos sobre a pesca milagrosa, que atraiu a atenção dos discípulos, os primeiros discípulos de Nosso Senhor. Falamos também sobre a cura do leproso. E vamos lembrar que não existe lepra pior do que a lepra do pecado, que condena o homem e o leva para o inferno. E falamos depois sobre a cura de um paralítico. Hoje nós queremos falar sobre o chamado de Levi e também o que o Senhor ensinou a respeito do jejum, como fazer um jejum de forma que possa agradar ao Senhor. Então nós vamos dando início aqui, são poucos versículos que nós temos hoje, mas são tão importantes quanto os demais. Falando primeiramente sobre a vocação de Levi. No capítulo 5, versículo 27 está escrito assim: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então o que nós encontramos aqui, depois de toda aquela atividade na pregação do Evangelho, Jesus aparece agora perto de uma alfândega, uma recebedoria, um lugar onde as pessoas cobravam impostos. É interessante observar que sempre houve cobrança de impostos, né? Parece que os políticos não conseguem sobreviver sem a tal da cobrança de impostos. E não era diferente naquele tempo. Roma queria dinheiro para expandir o seu império e em todas as nações que conquistava ia espalhando os seus cobradores para que eles arrecadassem o dinheiro. João Batista menciona isso quando alguns deles vão falar com ele, diz: olha, não cobrem mais do que é pedido a vocês. Porque algumas dessas pessoas que recebiam impostos cobravam mais, inventavam alguma taxa, como muitos fazem hoje, para ganhar dinheiro em cima disso. Eles já tinham o salário deles, mas eles queriam mais do que isso. Eles queriam lucrar. Então não importa se a pessoa tem condições de pagar, se não tem, eles não eram muito honestos nessa área aí. E o que acontecia era justamente isso. Estava ali, Levi sentado ali na recebedoria, esperando as pessoas trazerem dinheiro. Era o lugar onde ele ficava para receber os impostos, né? E Jesus passa, olha para ele e fala: Siga-me. E diz a palavra de Deus que ele deixou tudo. É interessante observar como foram chamados os primeiros discípulos. Deixaram tudo. Simão Pedro, Tiago, João, deixaram tudo. Deixaram as redes, deixaram o pai para trás, deixaram tudo para seguir Jesus. E hoje nós encontramos pessoas que querem seguir Jesus e não querem deixar nada para trás. Quer levar tudo com ele, né? Quer levar a família, quer levar os bens materiais, quer levar as propriedades, não quer deixar nada para trás. Eu fico imaginando como seria se eu não tivesse abandonado tudo, porque quando o Senhor me chamou, meu pai me expulsou de casa. A gente já não tinha uma boa relação, porque eu nunca fui um dos favoritos dele. Então faltou só um pezinho para ele me expulsar de casa. Ele mandou que eu fosse embora, que sumisse da casa dele, porque não queria protestante no fundo da casa dele. Eu não tinha condições de pagar aluguel, mas eu fui. E o Senhor me providenciou um meio. O Senhor cuida, irmão.
Durante mais ou menos um ano que eu morei em outra casa pagando aluguel, lá no meu trabalho o Senhor fez com que eles dessem um aumento de salário, um aumento em forma de hora extra, que eles pagavam porque a gente exercia aquela função. E interessante, um ano depois, quando meu pai teve uma experiência não muito boa com inquilinos e pediu que eu voltasse para casa, eles tiraram as horas extras que eles pagavam a mais para a gente, para ter aquele aumentozinho de salário. Foi uma providência para o Senhor cuidar de mim durante aquele tempo ali. Olha como o Senhor cuida, né? Mas eu deixei tudo, deixei a família, deixei tudo para trás. Eu, assim, fui tomado de um sentimento tão forte pelo Senhor, que eu deixaria qualquer coisa para trás para seguir o Senhor. E eu fui. E Ele me abençoou e mudou a minha vida de uma forma que eu não posso reclamar de nada, eu só posso agradecer por tudo que Ele fez. Mas isso nos leva a pensar, o que as pessoas querem para seguir Jesus? Porque tem muita gente por aí prometendo chave de casa, chave de carro, bens financeiros, bens materiais. Mas o Senhor não prometeu dar bens materiais a ninguém, Ele prometeu a salvação. É que a pessoa não entende muitas vezes que a salvação ela é abrangente, ela não salva de tudo. Não salva das dificuldades, não salva do pecado, não salva do inferno, não salva do domínio do inimigo, não salva da ignorância, nos salva da pobreza também. Não que a gente vai ficar rico, mas o Senhor cuida de nós. Que pastor seria Ele se nos levasse a apacentar e não nos desse pasto? Então Ele cuida de nós, o Senhor sabe o que nós precisamos. Quem lê o capítulo 5 de Mateus, ali Jesus diz claramente que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor cuida de nós. É o que Ele diz para a gente se desapegar de bens materiais. Não é uma promessa para que nós fiquemos sonhando com bens materiais. Não. É uma promessa para confiar em Deus, porque Ele cuida de nós. Ele diz assim: olhem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e nem Salomão se vestiu como um deles. Olha as aves do céu, que não plantam, não colhem, mas o Pai Celestial cuida delas. E vocês têm muito mais valor do que um passarinho. Então, só de saber que eu tenho mais valor do que um pardal, que o Senhor cuida, que o Senhor prepara o sustento, que o Senhor protege, defende, isso já me alegra muito. E é por isso que nós precisamos estar dispostos a deixar tudo para trás. E toda a bênção que o Senhor colocar na nossa mão, que seja para servir as pessoas que estão ao nosso redor. Não para acumular tesouros, não para encher a nossa vida de bens, não para nos fartar e às vezes até desfazer de alguém que tem menos, não. Para exercer o amor que move a mão de Deus, o amor que move o coração de Deus, o amor que abre portas para nós quando todas as portas estão fechadas. Esse amor começa com as nossas atitudes, com a nossa renúncia. Não podemos esquecer que Deus deu livre-arbítrio, mas o homem é responsável pelas suas atitudes. Se ele planta vento, ele colhe tempestade. Se ele planta trigo, ele vai colher pão, isso é óbvio. Então vamos ver que tipo de semente nós estamos plantando, para ver que tipo de produto nós vamos colher também. Ele deixou tudo e levantou-se e o seguiu imediatamente. E mais do que isso, ainda fez um grande banquete para Jesus. Disse: olha, Senhor, vamos lá para minha casa, vamos comer e beber, porque eu quero festejar, porque o Senhor me chamou. E havia ali uma multidão de publicanos. O que são publicanos? São aquelas pessoas que ficavam ali cobrando imposto. E os judeus odiavam essas pessoas. Por quê? Eles trabalhavam para Roma. Eles cobravam impostos para entregar para o governo romano, que eram os dominadores da nação, e eles não gostavam dos publicanos. Estava ali um monte de publicanos, uma multidão, e outras pessoas também, talvez até da mesma forma marginalizadas, que se sentavam com eles à mesa, que eram amigos de Levi. Logicamente, se Levi era um publicano, outros publicanos seriam amigos dele. E os escribas que estavam por ali, os fariseus, aqueles que se julgavam santarrões, muito poderosos, olhavam de longe e criticavam, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos, com pecadores? Olha, quanta gente fala isso às vezes na igreja, né? Olha, não fica perto daquela pessoa que ele é um pecador. Eu lembro que eu trabalhei na empresa Flutesc há muito tempo atrás, de 87 a 91. É uma empresa que fica para frente da cidade de Bebedouro. Já falei desse trabalho meu aqui. Trabalhei como motorista de caminhão.
E tinha ali perto do pátio dos caminhões uma sala, que era a sala dos motoristas, onde a gente ficava quando não tinha nada para fazer. Tinha ali algumas mesas, umas cadeiras, a gente ficava ali, aguardando ordens. Quando surgisse uma carga, o encarregado ia lá e falava: fulano, você pega o seu caminhão e vai carregar. E logicamente tinha todo tipo de pessoas ali. Eu sentava no meio deles e esperava uma oportunidade de evangelizar. Mas tinha naquele lugar ali um tal de pastor Luiz, que era assim, uma pessoa muito imatura na fé e talvez até para a vida também, que ficava lá no meio dos caminhões, andando sozinho pelo meio dos caminhões. E um dia ele falou para mim: você está sentado na roda dos escarnecedores. Porque no Salmo 1 fala isso, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas não é dessa forma, não é para você não sentar perto deles, é para você não conviver com eles, não fazer o que eles fazem. Eu não fazia piadinha suja, historinha, falar de Jesus, eu só não fazia. Eu ficava ali apenas aguardando uma oportunidade de falar da palavra de Deus e aguardando ordens, porque a gente tinha que ficar lá. Mas ele achava que eu estava errado, porque eu estava sentado no meio daquelas pessoas. Então tem muita gente que pensa assim: poxa, o fulano é pecador, não posso ficar perto dele. Como assim? Eu também sou um pecador. Eu sou um pecador remido, mas eu sou um pecador. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito. Como é que você sabe que você é salvo então? Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu sou salvo pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz quando morreu para pagar os meus pecados. E se ele pagou os meus pecados, então eu estou salvo. Ele já pagou os meus pecados. O que é que me impede de entrar no céu? Porque o que me impedia de entrar no céu era o pecado. Mas o Senhor veio, morreu por mim, pagou o meu pecado. O que me impede agora de entrar no céu? Julgamento alheio? Não, quem me julga é o Senhor. Jesus respondendo disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ou seja, se você acha que você está são, você não precisa mais de mim. Não precisa de um Salvador, porque você é santo, não é? Você se julga santo, não precisa de um Salvador, mas os pecadores precisam de um Salvador. É por isso que eu vim. Eu vim para salvar pessoas que se humilham. Eu vim para salvar pessoas que acreditam na palavra de Deus. Eu vim para salvar pessoas que são dispostas a ser ajudadas para entrar no céu. Mas se você é santo, se você não é um pecador, você não precisa da minha ajuda. Então ele diz: eu não vim para chamar os santos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O que nos leva a entender também que o pecador, ele vem do jeito que ele está, mas ele não pode ficar do jeito que ele está, ele tem que se arrepender. A mensagem do evangelho do início ao fim é: arrependei-vos. Jesus começa o seu ministério numa praia, olhando para os pecadores e dizendo: o reino de Deus está próximo e o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento. Então Jesus não veio chamar as pessoas só para morar no céu. Olha, você quer ir para o céu? É só me seguir. Não. Primeiro você precisa se arrepender. Tem que haver arrependimento. Quanta gente faz coisa errada e não se arrepende? Quanta gente faz coisa errada e não pergunta para Deus: Senhor, está certo o que eu estou fazendo? Eu estou certo com o Senhor? Está tudo bem entre mim e o Senhor? Ou será que eu estou errado? O que está acontecendo na minha vida? Fala comigo. Eu preciso saber, Senhor, se eu estou errado para que eu possa me arrepender. Essa é a mensagem: arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Olha aqui, outra falha dessas pessoas que gostavam de julgar os outros, né? Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, eles jejuam, eles oram, mas eu não vejo seus discípulos fazer isso. Como a pessoa gosta de sentar no trono para julgar, como ele se sente melhor que os outros, né? Seus discípulos não são salvos, porque eles não oram, eles não jejuam. É o que eles disseram para Jesus. E Jesus diz assim: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu estou aqui com eles, por que eles vão estar jejuando? Eu sou o esposo da igreja. Por que a igreja vai jejuar junto comigo? Mas o dia que eu for tirado da terra,
Então eles vão jejuar para buscar minha presença. Para ver o valor que tem o jejum quando ele é sincero, porque muita gente não faz ideia do que é o jejum. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres velhos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Então o que ele está dizendo ali? Olha, não adianta querer remendar uma coisa que não tem conserto. Não adianta você querer pegar um pedaço de tecido novo para costurar uma roupa velha, porque vai partir, vai se rasgar do mesmo jeito, você vai perder os dois. Quando você estiver tentando remendar, vai partir a veste da pessoa, ela vai se romper e o remendo é novo, não condiz com a veste velha, não funciona, não dá certo. Tentar remendar certas coisas não dá certo. Quando você erra, assuma o seu erro, peça perdão, evita errar de novo. Mas tem pessoas que vivem errando a vida inteira, não se arrependem, não mudam de posição, não pedem perdão, não tentam melhorar as condições diante de Deus, e Deus está anotando tudo isso num diário. Malaquias disse que há um memorial diante do Senhor, onde todas as nossas ações estão escritas e que Ele vai nos mostrar um dia. Então nós precisamos começar a tomar uma atitude. Nós precisamos lembrar que nós somos o remendo velho e a roupa nova é do Senhor. Se nós queremos ter parte com Ele, nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos mudar a nossa postura diante de Deus. E quando ele fala do vinho novo em odres velhos, imagina, os odres eram aquela espécie de saco de couro que eles faziam para conter líquido. Era água, era vinho, normalmente se guardava vinho. Então ele fica pensando, como é que você vai pegar vinho novo e colocar em odre velho? Porque se o odre se rasgar, vai perder tudo, vai perder todo o vinho, não é? Tem que colocar o vinho novo em odre novo. Então você põe o odre velho, o vinho velho no odre velho. Principalmente por causa da fermentação do vinho. Se é um vinho novo, vai estragar o odre. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ou seja, é vida nova. Como é que você quer ser um vinho velho num odre novo, ou um vinho novo em odre velho? Você tem que ter uma vida nova, tem que deixar os maus costumes para trás. Tem que deixar a arrogância, a intolerância, a incompreensão, a insensibilidade, a maldade para trás. Tem que deixar o materialismo para trás. Tem que entender que a vida a partir de agora é uma vida espiritual, que é você e Deus. E se você não viver uma vida espiritual legítima e verdadeira nesse mundo, você não terá parte com Ele na outra. Essa é a questão. E ele diz assim, que ninguém que bebeu vinho velho vai querer o novo, porque o vinho velho está curtido. O vinho velho tem mais sabor, ele está mais fermentado. Eu não bebo vinho, mas o suco de uva a gente percebe, quanto mais velho, melhor, não é? Então é isso que ele está dizendo, olha, precisa ter uma vida nova. Essa mesma palavra, ele diz lá no Evangelho de João, para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque muita gente que está no Evangelho hoje não nasceu de novo. Muita gente não nasceu de novo. Tem muita gente no nosso meio que não tem parte com Deus. Seu nome não está escrito no livro da vida, não tem uma vida nova, não se tornou uma nova criatura, não deixou os maus hábitos para trás para viver uma vida nova em Cristo. E essa pessoa pensa que conhece Jesus, mas ela só pensa porque não conhece, não sabe o que Deus quer da vida dela, não sabe o que Deus requer que ela faça, não sabe o que Deus está esperando dela. E não se preocupa em saber também. Não ora, não pergunta, não se aconselha, não ouve conselhos. Porque a palavra diz claramente, o próprio Jesus, ninguém que bebeu o vinho velho vai querer logo o novo. Por quê? Porque ele diz que o vinho velho é melhor do que o novo. E aí? Se ele disse isso, quem sou eu para contradizer, né? Mas fique esse alerta para a nossa vida, para que nós entendamos que o Senhor quer o nosso bem.
É tudo que Ele quer, o nosso bem. Ele espera que nós possamos mudar de vida, ter essa noção de que não podemos entrar assim no céu. Nós precisamos de uma mudança brusca, radical na nossa vida. A palavra de Deus está dizendo é essa aqui, ó. É preciso que haja arrependimento, porque hoje nós temos um evangelho que não prega arrependimento, um evangelho que prega prosperidade, um evangelho que prega bênçãos materiais. Deus pode nos dar bênçãos materiais? Pode sim. Inclusive eu acredito que as bênçãos materiais, elas acompanham a bênção espiritual, mas a principal de todas é a salvação da nossa alma, é nos tornar uma nova criatura, é sermos agradáveis a Deus, é saber quem é que nós estamos seguindo e como é que nós estamos servindo aquele que nós estamos seguindo. A mensagem de hoje é arrependimento. Arrependei-vos, porque está chegando o momento em que nós vamos comparecer diante do nosso Salvador, e o que há de ser de nós? O que estará escrito naquele memorial que foi escrito diante de Deus para Ele nos apresentar, para nos recompensar? Que tipo de recompensa nós teremos? Somos remendo novo em pano velho? Ou nós somos remendo velho em pano novo? Qual é a lógica? Qual é a coerência? Não faz sentido viver certas coisas. Pessoas que vivem de qualquer forma, não quer deixar os costumes mundanos, não quer deixar aquela vida que vivia lá fora no mundo, quer ir para a igreja, mas quer levar o mundo junto, está infiltrando o mundo na igreja, contaminando a roupa nova com remendo velho. Muita gente fazendo isso. Olha, irmão, é difícil, mas é necessário e é gratificante. Me faz lembrar de um pregador que foi uma vez visitar o dono de uma companhia marítima. Tinha ido na igreja dele, foi visitar, e o dono da companhia marítima, ele queria se livrar logo daquele pregador, porque ele foi na igreja dele, mas não era para ficar indo na casa dele, nem na companhia. Mandou o homem entrar no escritório dele, entrou, sentou, e o pastor começou a falar das coisas de Deus. E aí ele de repente falou assim: pastor, eu estou com muita pressa. Quanto é que o senhor quer que eu dê para a sua igreja? O pastor falou: tudo. O senhor tem que dar tudo. Porque se o senhor não der tudo, Deus também não quer nada do senhor. Ou o senhor dá tudo, ou o senhor não dá nada, porque Deus não precisa de migalha. Se o senhor entregar a sua vida, tem que entregar por completo. Não é pela metade, não é com 10%, não é com 5%, não é com 20%, é tudo. Deus quer tudo. Põe tudo nas mãos de Deus. É isso que eu vim dizer para você. Arrependa-se, muda de vida, se converta, nasça de novo, se torne uma nova criatura, para que o nome do Senhor seja honrado na tua vida. Seja um vinho novo, porque o vinho novo é melhor. Continue orando por nós, orem pelo pastor Lorival, porque ele está tem muito problema de enfermidade. Vamos pedir ao Senhor para lhe dar um novo pâncreas, né? Porque ele tem um problema de diabetes que está muito sério, muito grave. E a idade a gente também não ajuda, tanto quanto a minha, né? Eu já com 65, ele com 69. Né? Orem por nós para que o Senhor nos dê vigor até o último momento, irmão. Eu quero que Deus me dê saúde para continuar pregando até no último momento. Até a última hora, até o Senhor falar: agora chega, eu vou te recolher, eu quero estar pregando o evangelho. Eu quero que ele esteja também. O pastor Olival é um amigo muito querido, como todos os irmãos de Morro Agudo, que a gente aprendeu a amar e que nós não pretendemos deixar mais. Vamos ficar com vocês até o fim, se Deus quiser, tá bom? Um abraço para todos vocês, orem pelo Brasil para que o Senhor dê vitória, que o Senhor derrube essa potestade que está tentando escravizar a nossa nação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.